Olá, turma! Eu quero desejar um bom início de curso para todos vocês. Eu peço já de imediato desculpas por não estar com vocês aí hoje, mas eu preparei um material para a gente poder discutir a temática dessa abertura, dessa turma nova da Pedagogia AD, que é o pedagogo na contemporaneidade. Para facilitar essa apresentação, eu preparei um material que eu vou ir passando à medida que eu vou explicando. Vocês vão perceber que a luz vai baixar um pouco, a minha imagem vai ficar um pouco afastada, e vocês vão ter mais a imagem da tela e a minha voz. Vamos ver se esse nosso recurso já próprio de uma mídia diferente, para quem está na EAD, deve ser um recurso favorável para as nossas aulas, não só de hoje, mas as demais que a gente vai ter ao longo desse semestre. Então, de imediato também já me apresento, sou a professora Cristiane Bachs-Welter, eu sou formada em Pedagogia, tenho mestrado em Educação e atuo nesse curso já desde o início dele, da última edição, né, de 2009. Bom, a nossa temática de hoje, então, pedagogo na contemporaneidade. Pedagogo contemporâneo. Isso significa o quê? Ser um profissional nos dias de hoje. Um profissional nos dias de hoje tem como grande exigência ser um especialista na sua área. Vocês serão especialistas nos dias de hoje. O que são os dias de hoje? São momentos, são espaços, são lugares e são ações que possuem peculiaridades, características próprias dos tempos de hoje. Ser pedagogo é atuar nos tempos de hoje, nos espaços de hoje, cada qual com a sua característica. Bom, aqui a gente já percebe uma questão bastante importante, que é o primeiro ponto da fala de hoje, que significa a questão da contemporaneidade. O que significa ser pedagogo nos dias de hoje? A primeira questão é nos darmos conta de que esse tema envolve vários ângulos. Que ângulos são esses? Estes ângulos significam o olhar que nós temos que ter para as atividades que a gente vai desenvolver profissionalmente dentro de uma sala de aula, dentro de um hospital, dentro de uma empresa ou ainda dentro de uma instituição que desenvolva alguma formação. O pedagogo atua nesses diferentes lugares. Por isso que ele nem sempre vai olhar do mesmo ponto de vista. Ele vai olhar de pontos de vista diferentes. Quais são os focos desse ponto de vista? O foco está nos aspectos de planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação. Quando nós
falamos em planejamento, nós estamos nos referindo a todas aquelas atividades que antecedem uma ação, que são preparadas, organizadas, pensadas estrategicamente para o desenvolvimento de alguma ação formativa, que é no nosso caso, né? No caso do pedagogo. Muito bem. Então, em qualquer uma dessas áreas que o pedagogo for atuar, a exigência dele nos dias de hoje é que ele seja um especialista nesta questão do planejamento. Ou seja, o pedagogo tem que estar muito preparado para executar isso. Além disso, também a questão da execução. Quando nós falarmos em docência, quando o pedagogo estiver nos dias de hoje atuando na docência, obrigatoriamente ele tem que acompanhar essa execução de uma forma tranquila, adequada, né? Ou seja, tem que ser um docente que vai estar pontualmente realizando atividades de ensino e de aprendizagem. Coordenação. Na sala de aula, nos parece óbvio que o professor coordene essas atividades, não é mesmo? Mas, quando a gente pensa em outros lugares, em espaços talvez não tão formais de formação, a coordenação também é executada pelo pedagogo, porque ele deve acompanhar, liderar e organizar para que essas atividades que foram planejadas aconteçam. O acompanhamento das atividades. Esse aspecto, ou vamos dizer assim, esse olhar, esse ângulo diferente, ele também é um aspecto importante para o pedagogo nos dias de hoje. O acompanhamento das ações que foram planejadas, ele é um movimento, uma atividade, uma competência que deve ser exercida pelo pedagogo para ele verificar, acompanhar, verificar se aquelas atividades planejadas estão sendo executadas dentro do caminho que foi traçado inicialmente. E se não foram, propor que outras estratégias poderiam ser feitas para que esse caminho fosse realmente traçado, seguido da forma como foi traçado. E a avaliação. A avaliação é um aspecto que também é muito vivenciado pelo pedagogo. É um ângulo que a gente deveria estar sempre, não só o pedagogo, como todo profissional que atua na área da educação, deveria estar sempre se relacionando. Por quê? Porque a avaliação é olhar para a atividade, dar-se conta, refletir sobre o quanto ela realmente atingiu os objetivos propostos e propor, refletir, propondo outras possibilidades. Né? A avaliação abre caminhos para novas atuações do pedagogo. Enfim, com isso eu quero dizer para vocês que a pedagogia, que a formação de quem está na área da pedagogia permite atualmente que vocês atuem em espaços formais e em espaços não formais. Mas aquelas etapas, aqueles ângulos, aqueles olhares que vão ser necessários nos dias de hoje perpassam tanto nos espaços formais ou não formais onde a educação acontece, perpassa esses movimentos de planejamento, acompanhamento, execução, coordenação e avaliação. Como eu dizia lá no início, cada espaço em que existe essa atuação existe uma peculiaridade, ou seja, características muito próprias. Nós não podemos dizer que uma escola é igual a outra, nós não podemos dizer que uma empresa é igual a outra, nós não podemos dizer que um espaço de educação, de pedagogia social seja igual a outro espaço. Eles podem ter algumas características que são comuns, mas a especialidade, a peculiaridade de cada um vai ser vivenciada no momento que a gente entra em contato com essa realidade. Por isso aqui já vai mais uma característica do pedagogo da contemporaneidade. Ele tem que estar aberto a olhar, a observar e especialmente a analisar cada um desses espaços antes de atuar propriamente dito. Porque isso permitirá que aquelas competências vinculadas
vinculadas às ações de planejamento, execução, acompanhamento e avaliação sejam executadas de forma positiva, de forma adequada e de forma coerente com aquela realidade em que esse pedagogo, esse profissional vai atuar. Bom, mas que competências são essas? De que competências nós estamos falando que hoje eu, pedagogo, iniciando a minha formação, que daqui a algum tempo, já no primeiro semestre, vai ser exigido que vocês vão para a escola, que vocês conheçam essa realidade, o que tem na volta, no entorno. O que é exigido de vocês? É exigido que vocês, desde já, imediatamente, comecem a construir na identidade de vocês algumas competências que vão ser, em diferentes momentos, exigidas a cada um de vocês. Entre elas, está a primeira que nós podemos chamar a atenção aqui, que é a característica, que é a competência primeira aqui, favorecer o desejo e ampliar os conhecimentos. Quando eu digo favorecer o desejo e ampliar os conhecimentos, o que eu quero dizer com isso? Que competência é essa? Que eu preciso estar aberto a identificar quais são as necessidades do grupo onde eu estou inserido, como formador, como responsável pela aprendizagem, pelo ensino, né? E o que de fato eu posso possibilitar de ampliação dos conhecimentos que esse grupo já tem. Então não é só o que a criança, o que o jovem, o adulto quer aprender, não. É o que ele já sabe e como a partir disso eu poderei auxiliá-lo, né, a construir outros conhecimentos, ou a ampliar o que ele já sabe, aprofundar em alguns casos. Então eu tenho que estar aberto a favorecer isso. Eu não vou simplesmente dar pronto. Eu preciso favorecer que ele amplie esse conhecimento. Outra competência muito atual: cuidar do desenvolvimento afetivo e social. Esse aspecto é importante, mas é importante por quê? Porque os nossos educandos hoje, sejam eles novamente crianças, jovens ou adultos, eles precisam crescer não só cognitivamente, mas também a questão afetiva e a questão social. Afinal de contas, se o pedagogo é um pedagogo contemporâneo, ele é da vida de hoje, ele é da vida atual. E a sociedade atual precisa de espaços formativos onde o desenvolvimento social também seja favorecido. E esse é um aspecto nosso da contemporaneidade. Nós precisamos favorecer que a escola seja um espaço de formação de seres sociais que vão conviver em sociedade. Então, sim, nós temos que cuidar desse elemento. Que outra característica nós temos aqui? Facilitar a autonomia moral. Quando a gente diz facilitar a autonomia moral, o que a gente quer dizer? Que competência é essa? Né? É a competência que o pedagogo desenvolve com os seus educandos para que eles possam ampliar, né, os seus valores sociais, valores humanos. Nós somos seres humanos, nós precisamos ampliar, desenvolver mais os nossos conhecimentos morais, os nossos valores morais. E isso de forma autônoma. Nós não precisamos sempre tutelar os nossos educandos. Eles podem desenvolver essa característica de autonomia, de saber o que são valores positivos para a nossa sociedade, o que são valores que precisam ser revistos na nossa sociedade. Mas para isso eles têm que aprender e criar essa autonomia. Nós precisamos, como pedagogos, facilitar, desenvolver ações que facilitem isso. Outra competência que está aqui listada
é a competência de utilizar o conceito de educação multicultural. Que conceito é esse? Na verdade, é importante que a gente se dê conta desde já, iniciando a nossa formação, para quem ainda não se deu conta, que a sua turma nunca será uma turma homogênea. Nós teremos grupos diferentes, características diferentes, dentro de uma sala de aula. E essas muitas culturas vão estar lá e precisam ser olhadas, precisam ser vistas. Nós não podemos partir da ideia de que todos serão iguais e todos entenderão de uma forma normal, já nasceram sabendo aspectos que são muitas vezes da nossa cultura escolar, da nossa cultura pessoal, né? Então, tem aspectos da cultura da escola que as crianças não nascem sabendo, que elas aprendem na escola. Que os adultos, quando entram numa sala de educação de jovens e adultos, precisam repensar e rever, que são características, muitas vezes, que na própria sociedade eles não encontram em todos os lugares. Então, o que é cultural? O que é cultura da nossa escola? Então, nós precisamos relembrar isso muitas vezes para não nos esquecermos disso. Outro aspecto que aparece aqui, que é contemporâneo, é colaborar com os pais. E essa competência às vezes assusta, porque existe há muito tempo um discurso de que a família deve, que a família não faz, que a família. Esse discurso de culpabilização é um discurso que não favorece o desenvolvimento de nenhuma das competências anteriores dentro da escola. Nós, como pedagogos, nos dias atuais, precisamos colaborar com os pais. E atenção, não é fazer por eles, é colaborar para que eles percebam alguns aspectos formativos que são necessários, inclusive a eles serem retomados. Então, nós colaboramos com as famílias. Nós não culpabilizamos as famílias. Quando eles nos veem como parceiros, pessoas que colaboram com eles, nós também vamos começar a perceber que eles passam a assumir essa competência como uma competência deles também. Colaborar com a escola. Se nós queremos que eles colaborem com a escola, nós devemos colaborar com os pais. Não no sentido de culpabilizá-los, e nem no sentido de assumir todas as responsabilidades dentro da escola. Não. Colaborar, cooperar, estar junto dele. Essa é a competência mais exigida no contexto, na contemporaneidade, nos dias atuais. E por fim, a última competência que eu listei é trabalhar em equipe. O relacionamento interno nos espaços de formação é uma competência muito exigida do profissional. Por quê? Porque trabalhar em equipe vai facilitar o dia a dia, o cotidiano, seja na escola, seja na empresa, seja em qualquer lugar que houver formação. Trabalhar em equipe é uma exigência do pedagogo da atualidade. É óbvio que existiriam muitas outras. E nesse quadro aqui que eu trouxe para vocês, eu trouxe aquelas que eu entendo que são as principais. Mas vocês, provavelmente, ao longo desse primeiro semestre, vocês perceberão que existirão muitas outras competências que são exigidas de um pedagogo. Mas estas aqui são aquelas que vão se desdobrar nestas muitas outras. Então, que nós possamos ter atenção a isso. Bom, onde vocês podem encontrar mais dados, mais informações que ajudem vocês a pensar
nessa questão das competências da atualidade. Nós podemos pensar aqui em